inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Olá, gente, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Se você é novo aqui, por favor, peço perdão pela minha performance anterior. Quem me segue lá no Instagram já sabe como é que eu sou. Quem me segue no TikTok também já sabe como a pessoa aqui é palhaça. Então, aqui no YouTube é que eu sou um pouquinho mais comedida. Mas acho que nos vlogs dá pra vocês verem como que às vezes eu gosto de uma graça. Hoje eu trouxe um vídeo pra vocês especial. Por quê? Porque eu posso agora tirar meu casaco do armário, gente. Por quê? O inverno chegou aqui no Rio de Janeiro. E toda vez que o inverno chega, eu consigo pensar em algumas coisas. Cobertor, chocolate quente, meia, touca, pão de queijo, muita comida e livros. Tudo junto, misturado. Eu não sei se vocês são assim também, mas eu gosto de ler livros que tenham a cara do inverno. Na verdade, eu gosto de ler livros que sempre tenham aí a cara da estação. Por exemplo, quando eu vou pra praia no verão, eu gosto de ler livros que tenham essa temática. No inverno, eu amo ler livros que tenham essa pegada mais introspectiva, mais clássica. Tá, tudo bem, gente, clássico eu leio qualquer época do ano, mas parece que eu absorvo mais, que eu entro mais na leitura. Primeiro que parece que as pessoas ficam mais silenciosas no inverno, né? Então até aqui no meu bairro as pessoas ficam mais quietinhas, então eu consigo me concentrar melhor para ler. E aí tudo ajuda, porque você consegue ler livros mais densos, porque você mesmo, a sua energia, ela fica mais concentrada, parece que é para manter o seu corpinho aquecido, e aí você consegue se concentrar melhor e tudo flui, gente. Então hoje eu trouxe para vocês 6 sugestões de livros que eu acho que tem a cara do inverno, começando por 2 livros de um mesmo autor. Um livro desse autor eu li recentemente, e o outro livro li tem um tempinho já, li e trouxe resenha aqui pro canal, que são esses 2 livros aqui, Noite no Oráculo, Viagens no Scriptorium, do Paul Auster. E o Paul Auster é um autor contemporâneo que utiliza muito de metalinguagem. E o que é metalinguagem? Metalinguagem é quando a linguagem fala da linguagem. As suas obras sempre trabalham muito com essa questão de uma história dentro da outra. E aí você tá sempre querendo saber qual é a relação que aquela história tem com a história toda que ele criou. Nesse livro aqui, por exemplo, que é Noite no Oráculo, a gente lida com um escritor, e aí você tem então o Paul Auster, que cria uma obra. Nessa obra ele tem um escritor que cria mais uma obra, e elas conversam entre si. E a climatização do livro aqui, eu sinto, tá? Que é inverno em Nova York e aquela coisa cosmopolita. Esse livro aqui é fantástico, gente. A escrita do Paul Auster é maravilhosa. E também o que eu li recentemente, que é Viagens no Scriptorium. Esse livro ainda é mais complexo, é meio que autobiográfico, ficcional, a gente não sabe aqui o que se trata do autor. É um livro que fala sobre os dilemas da escrita, só que o autor transforma isso em personagens, e aí aquela complexidade de encontrar palavras, essa ideia, ele coloca toda centrada em um personagem que está com Alzheimer. E aí a gente quer saber por que esse personagem nunca tenta sair de dentro de um quarto, que ele tá preso dentro de um quarto. Por que ele recebe visitas de pessoas, e essas pessoas são personagens que o Paul Auster criou em outros livros, cobrando os finais que ele deu para esses personagens, cobrando o destino que o Paul Auster deu para esses personagens. Gente, esse livro aqui não é para ler uma vez, não. É para ler 2, 3 vezes. E eu já falando com vocês aqui, nesse clima, já tô com vontade de agarrar ele e ler de novo. O segundo livro é um livro que eu estou lendo agora e que eu estou amando a leitura, simplesmente magnífico. É um tijolo, mas a leitura é tão fluida, gente, que eu li 100 páginas assim, ó, brincando. Quando eu vi, eu já estava na página 100. Elizabeth I,
O Anoitecer, do Reinado, da Margaret George. Eu já falei com vocês que eu amei a escrita da Philippa Gregory. E aqui, gente, eu ainda achei mais simples ainda a leitura do que da Philippa Gregory, para vocês terem uma noção. A Margaret George joga fatos históricos aqui impressionantes. Ela cita personagens. Na verdade, não ela, mas a narradora Elizabeth. Aqui a gente já tem uma Elizabeth madura com 55 anos, a história é narrada a partir de 1588, quando a gente tem a Invencível Armada tentando invadir, né, em guerra com a Inglaterra. E qual é a visão da Rainha Elizabeth, o temor que ela tem pelo que possa vir a acontecer, mas toda a sua resiliência, coragem, o quanto essa mulher era uma monarca muito forte, era uma mulher muito forte, muito decidida. Ela sabia escolher os seus conselheiros, ela sabia designar tarefas com uma facilidade assim muito grande, e ela sabia convencer as pessoas através de seus discursos. Essa mulher é incrível e eu super recomendo, porque tem tudo a ver com esse clima frio. Um chocolate quente e Elizabeth, ou uma xícarazinha de chá, combinação perfeita. Outro livro que eu trouxe pra vocês é da minha diva Charlotte Brontë. Não, gente, não é Jane Eyre. Eu tento diversificar um pouco, porque vocês já estão cansados de saber dessa minha preferência, né, por Jane Eyre. Mas hoje eu trouxe o livro publicado pela Pedra Azul, que é O Professor. Esse livro não tinha tradução em português e a Pedra Azul trouxe essa obra maravilhosa aqui. É um livro que também tem um toque autobiográfico, mas aqui a gente tem um personagem masculino, né, diferente das outras obras da Charlotte. Aqui a gente tem um homem que representa a Charlotte e que consegue alcançar o final que a gente entende que seria o final que a Charlotte queria ter tido, né, para a vida dela, e ela como mulher não conseguiu. Eu tenho resenha já desse livro aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards caso você não tenha assistido ainda. Na verdade, a maior parte do livro se passa em Bruxelas, e o livro é delicioso, gente, é aquele novelão, romance, intrigas, e é muito gostoso de ler e tem tudo a ver com o inverno. Bom, e como não poderia ser diferente, eu indiquei uma irmã, vou indicar a outra, que é O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Infelizmente, esse foi o único romance que a Emily publicou. Ela morreu, assim, pouco tempo depois dessa publicação, e isso é muito triste, porque essa mulher aqui, ela tem uma potência na escrita que é de impressionar. Ela é totalmente diferente, a vertente de escrita dela é totalmente diferente da irmã. Ela tem uma coisa muito mais sombria, e aqui eu realmente sinto que ainda é muito mais fechado, introspectivo. É muito mais aquela cara do inverno, com chuva e ventania, silêncio e penumbra. É esse livro. Você conta essa capa, né? Apesar de ter alguns problemas nessa edição aqui, eu li nessa edição e, né, gostei e tal. Ele já começa com um personagem no meio de um vendaval, de uma chuva, tentando encontrar um lugar para poder se abrigar. E assim, leiam que vocês vão amar. Mas lembrem-se, isso aqui não é uma história de amor. E por último, mas não menos importante, eu já tinha citado para vocês o livro A Senhora das Águas, da Philippa Gregory. Aqui a gente vai ter o conflito, o início da Guerra dos Primos, e essa guerra começou no inverno, então a personagem tem essa visão várias vezes desse conflito que ia acontecer. Ela via neve, ela via um lugar muito branco, e a gente sabe que a Guerra das Rosas foi o que inspirou o George R. Martin a escrever Guerra dos Tronos, que se passa no inverno, né? Tanto que o inverno chegou. Então é aquela história, né? Quando o inverno chega, que marca esse momento aí da história do conflito entre as famílias. E esse livro aqui, eu já cansei de falar com vocês, falei na tag dos 50%, é incrível, é uma leitura deliciosa, não tenho medo de embarcar de cabeça na escrita da Philippa Gregory, que vocês vão curtir sem dúvida. Bom, gente, essas então são as minhas indicações de leituras para que vocês possam ter uma experiência de imersão sensorial
na leitura, porque eu acho que combina super com essa estação. Caso vocês tenham algum desses livros aqui, estavam na dúvida, ou então pensando, o que eu vou ler nesse inverno? Tá aqui uma dica de leitura, várias na verdade, dicas de leitura para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e a gente se vê no próximo vídeo.